pessoal, Davi Fico do canal Dev Fico aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito de orientação a objetos. Eu queria explorar um pouquinho esse assunto utilizando objetos e classes. Quero falar um pouquinho a respeito de alguns recursos básicos da orientação a objeto e para isso o que eu queria fazer? Eu quero iniciar um aplicativo de console, tá bom? Onde nós vamos estar olhando para alguns recursos bem básicos. Esse aplicativo de console ele vai fazer o controle de contas bancárias de uma forma bem simples, é claro. A gente não vai ter acesso a banco de dados, nada nesse sentido. É apenas para a gente explorar o assunto de classes e objetos, tá bom? Então, para esse tutorial, você vai poder estar utilizando qualquer editor de código que você quiser, tá bom? Ou um Visual Studio, pode ser o Community, que é gratuito para você baixar, simples, ou algum editor de código como um VS Code, por exemplo, tá bom? Que também é um recurso bem leve para você estar instalando, tá bom? É gratuito. Eu vou deixar até a descrição no vídeo para você poder estar baixando a IDE do Visual Studio Community, tá bom? E o editor de código, que é o VS Code. O VS Code ele não é uma IDE, tá bom, pessoal? Ele, lembrando, né? Ele não é uma IDE, ele é sim um editor de código. Por isso, se você tiver o .NET instalado na sua máquina, você pode utilizar qualquer editor de código que você tiver, tá bom? Nesse vídeo nós vamos estar utilizando o VS Code, porque a intenção é estar mostrando como está simples utilizar uma tecnologia Microsoft, .NET, para a gente desenvolver aplicativos simples como esse de console, tá bom? Aplicativos de console, eles não são aplicativos apenas para exemplos, você pode fazer um monte de coisa com aplicativos de consoles. Eu já trabalhei em projetos onde nós tínhamos aplicativos de console esquedulados que realizavam vários jobs dentro de servidores e máquinas, fazendo diversas coisas diferentes, tá bom? Então, não subestimem os aplicativos de console, tá bom, pessoal? Antes da gente ir lá para o nosso VS Code tá codando, o que eu queria pedir para você? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque regularmente nós estamos fazendo nós estamos trazendo assuntos como, por exemplo, Blazor, assuntos como orientação a objetos. A gente vai estar trazendo assuntos de arquitetura de software, tá bom? Então eu peço para você um apoio no sentido de curtir o vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para me ajudar aí nessa jornada de codificação, beleza, pessoal? Então vamos lá? Beleza, pessoal? Estamos aqui então com o nosso VS Code aberto, tá? Deixa eu dar um Ctrl aspas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é me organizar em questão de pastas. Eu tenho uma pasta onde eu tem uma pasta onde eu salvo todas as minhas aulas e recursos, tanto do que eu falo quanto o que eu aprendo com C Sharp, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um MD, um comando MD para criar uma pasta aqui, controle bancário, para a gente poder fazer o nosso tutorialzinho, poder falar um pouquinho a respeito desse assunto. Aí nós vamos entrar, controle bancário. Beleza, aí eu vou dar o seguinte comando, .NET new console. E aí nós vamos, através desse comando, criar o nosso aplicativo de console. Então, ok, ele deu aqui a criação bem sucedida do aplicativo. Vou fechar um pouquinho o console.
Vamos lá, abrir a nossa pasta. Controle bancário. Beleza, olha só o que ele fez para a gente. Então, ele criou aqui um CS Project para estar organizando aí o nosso projetinho, tá bom? E ele criou a minha primeira classe, que é um Hello World. Aí eu vou dar um comando aqui, .NET Run, a gente vê ele executar esse aplicativo de console, tá bom? O que ele fez aqui, ele criou uma pastinha bin, onde ele vai colocar o meu executável, e ele executou aqui embaixo a minha primeira classe, que é essa Program CS, tá? Daqui a pouco ela tá aqui, ó, toda disforme aqui. Daqui a pouco a gente vai dar um tapa nela, uma organizada, para a gente começar a falar um pouquinho de classes e objetos aí com base nesse projetinho de controle bancário que a gente fez aqui, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, então como bons desenvolvedores nós vamos organizar as nossas tarefas, ok pessoal? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a organização disso aqui, tá? Então, como é um projeto simples, eu não vou abrir um sistema de gerenciamento de tarefas, tá? Eu vou usar o meu próprio VS Code aqui para gerenciar essas tarefinhas, tá bom? Mas quando você for criar um projeto profissional, tá bom? Você tem aí o seu gerenciador de tarefas, organize tudo bem certinho, tá bom? Então, como eu estou com a minha colinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar já aquilo que eu vou estar fazendo e colando aqui para a gente ir seguindo, tá? Então, nossos temos alguns to-dos a fazer aqui, tá? O nosso primeiro to-do vai ser que a nossa conta bancária ela vai precisar receber aí um número com 10 dígitos, tá bom? Que identifica exclusivamente essa conta. A segunda coisa que ele vai proporcionar é o seguinte: ela tem uma cadeia de caracteres que armazena o nome ou os nomes dos proprietários dessas contas, certo? Vou tirar com ponto e vírgula aqui, tá? O saldo ele pode ser recuperado, ok? Essa conta, naturalmente, ela aceita depósitos. Essa conta, naturalmente, aceita saques. E o saldo inicial, ele vai precisar ser positivo. E os saques não podem resultar em um saldo negativo. Ok? Então, essa aqui é a nossa mini demanda. Isso aqui está simulando uma demanda, então suponhamos que alguém tenha pedido para que você desenvolva um aplicativo, um software, tá bom? E esses são os requisitos da nossa demanda, tá? Esse to do aqui a gente vai fazer assim, ó, app responsável por gerenciamento de contas bancárias.
Então, essa é a nossa demanda, o nosso a fazer, e esses são os nossos requisitos. Ok? Então, normalmente, quando a gente trabalha com orientação a objeto, e nós vamos estar utilizando classes e objetos, nós vamos estar separando para facilitar o gerenciamento, né, à medida que o tamanho do programa ele vai crescendo, a gente vai dividir o nosso sistema em algumas classes, tá bom? Então nós vamos estar criando tipos, tá bom? Na forma de classes, e essas classes vão conter códigos que representam uma entidade específica. Então a primeira classe que a gente vai estar fazendo é uma classe que vai se chamar Bank Account. Ok? E aí a gente vai implementar um código nessa classe aí. Continuando, vamos começar criando as noções básicas que vão definir o comportamento para uma classe, tá bom? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma classe nova chamada bankaccount.cs, tá? Então tá aqui a nossa nova classe, a segunda classe desse sistema. Nós vamos chamar o nosso namespace, que é a forma da gente estar organizando tudo isso. E aí eu quero chamar de classes, e aí o namespace ele vai variar de acordo com o tamanho do sistema, tá bom? E aí eu vou poder também estar utilizando ele de duas maneiras. Eu posso estar abrindo e fechando chaves e escrevendo todo o meu código aqui dentro, ou eu posso estar fazendo um código mais limpo, colocando ponto e vírgula aqui e escrevendo meu código aqui embaixo, tá? Eu vou puxar a assinatura dele, public class, tá? Ele já chamou o nome que eu dei para minha para o meu fonte, né? Ele já chamou o nome aqui para minha classe e já abriu a minha classe, ok? Agora nós vamos declarar três variáveis para essa classe que vão se chamar number, owner e balance, ok? Primeira variável, public string number. Opa, number. Por enquanto, eu quero só pegar o valor dela. A segunda variável vai ser uma string também e vai se chamar owner. Essa variável eu quero pegar o valor dela e eu quero modificar também o valor dela. A nossa terceira variável vai ser um decimal. Eu quero realmente trabalhar com valores decimais para ela, tá? E nós vamos chamar ela de balance ou balanço, certo? E eu também vou querer só pegar o valor dela, por enquanto, tá bom? Dentro dessa classe, nós vamos criar dois métodos que vão ser make deposit, ou seja, nós vamos fazer um depósito, tá? E o outro vai se chamar make withdrawal, ou seja, nós vamos também fazer uma retirada, tá? Esses dois métodos vão ter um retorno void, ou seja, inicialmente eles não vão me retornar nada, tá bom? Make posit, vamos estar utilizando aqui o método, vamos estar utilizando a convenção aqui para o método de Pascal Case, tá?
utilizar um Pascal Case aqui, make deposit, aí, make deposit, bola, organizar esse método aqui, e inicialmente ele vai ter aqui no construtor dele a entrada. Vou receber um decimal chamado amount, montante. Eu vou receber um datetime também, que eu vou chamar de date, tá? E aí eu quero uma nota aqui. Então, para esse método é isso, tá? Próximo método também vai ser um void make with draw, tá? Vou utilizar também um Pascal Case aqui, que vai receber também um valor decimal. Amount, esse amount aqui está errado, né? Amount, datetime, date também, tá? Uma string, note também. Show de bola. Então, nós criamos aqui inicialmente o que vai ser. Então nós estamos iniciando a nossa classe com dois métodozinhos, tá bom? Um deles vai fazer depósitos e o outro vai fazer saque. Basicamente é isso aqui. Os dois vão receber um valor ou um montante com a especificação de uma data e com a especificação de uma nota. Nota não, é note aqui. Que seria uma anotação, ou seja, a descrição do motivo pelo qual você está fazendo o depósito e o motivo pelo qual você está fazendo o saque. Tá? Nós vamos ter aqui, falando agora um pouquinho aí da orientação ao objeto. Vamos ter 5 membros dentro dessa classe. Tá? Os 3 primeiros são aquilo que nós chamamos de propriedades, tá bom? Que são variáveis que vão em algum momento receber valores e esses valores podem ser retornados ou modificados. Então o get é sempre esse atributo get é sempre quando nós estamos recebendo algum valor, e o atributo set ele vai estar sempre responsável pela modificação desse valor na minha variável. Ok? Então esses são os 3 primeiros membros da nossa classe, são essas 3 variáveis, tá bom? Os outros 2 membros são o que nós chamamos de métodos. Tá bom? Os métodos eles vão ser blocos de códigos que vão executar uma função de preferência única, ok? Não é não é uma boa prática você ficar colocando mais de uma função dentro do mesmo método, ok? Então a ideia é sempre que você queira você queira que a sua classe execute uma função, você separe isso em métodos, tá bom? Para não ficar uma coisa difícil de ler. Assim, tudo que você fizer, tudo que você escrever a nível de codificação, se você não organizar bem o que você escrever, fatidicamente, na hora que você for dar manutenção nisso, você vai ter um problemaço. Por quê? Você já escreveu um texto
Você já fez um garrancho no texto que depois você não conseguiu, na hora de ler o texto para revisar, você não conseguia entender o que você escreveu? É mais ou menos, a lógica é mais ou menos essa, tá? Então nós entendemos, tá bom? Uma boa prática de programação é que você tem uma boa organização do seu código, entendendo cada um dos membros aí da sua classe, tá? Diferenciando o que são variáveis de métodos, diferenciando as funções e tentando manter algo que a gente chama de responsabilidade única de uma classe, tá bom? Isso é um princípio de arquitetura de software, que a gente chama de SOLID, e um desses princípios é a responsabilidade única de uma classe. Então aqui a ideia é que essa classe ela vai apenas fazer um receber apenas algumas funções que estão relacionadas a uma conta bancária, que seria realizar um depósito e realizar um saque. Beleza? Continuando a nossa classe aqui, o que nós vamos estar fazendo agora é o seguinte, a gente vai inserir um novo membro para essa classe, que é um membro que é chamado de construtor. O construtor, ele vai servir para quê? Vamos primeiro declarar ele aqui, ó, public bank account. O construtor, ele sempre vai ser definido pelo mesmo nome da classe. E para que serve o construtor? O construtor ele é utilizado para inicializar o objeto dessa classe. Ok? Então, toda vez que nós formos inicializar a classe, o que vai ser chamado? Vai ser chamado o construtor primeiro e ele vai iniciar toda a classe, e aí é onde você vai estar podendo chamar todos os métodos a partir daí, tá bom? Bom, então vamos lá. O que esse construtor ele vai precisar ter? Ele vai precisar ter um nome, ele vai receber, na verdade, tá? String name. Vai ser o nome da pessoa que está abrindo uma conta. E ele vai inicializar o valor. Lembra que nós, uma das coisas que nós colocamos aqui era que cadê? O saldo inicial ele precisa ser positivo da conta. Então é isso que nós vamos fazer aqui. A gente vai colocar, definir uma variável decimal, tá bom? Para esse construtor que vai se chamar initial balance ou balanço inicial que vai receber o valor inicial dessa conta, tá bom? Porque para abrir ela, inicialmente, ele vai ter que ter um saldo positivo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos declarar o nosso owner e dizer que o dono dessa conta, que ele vai ter um nome, vai receber a minha variável name. E nós vamos no nosso balance, o balanço, que é o saldo final dessa conta, ele vai ter um saldo inicial, ou um initial balance. Ok? Então, note que eu estou utilizando esse qualificador chamado this, tá? Para que serve esse qualificador? Esse qualificador, ele serviria caso eu tivesse uma variável aqui chamada owner. Tá? Então, digamos que nós estamos utilizando o mesmo nome dessa variável aqui.
Esse qualificador ele serviria para o quê? Ele serviria para identificar, tá? Para diferenciar essa variável dessa daqui, tá bom? Como nós não estamos usando o mesmo nome nas duas variáveis, na variável de entrada e nessa variável global inicial aqui, o que que a gente pode fazer? A gente pode tirar o qualificador. Eu coloquei só para mostrar que ele existe e que é possível a utilização dele, tá bom? Agora nós vamos fazer uma alteração lá na nossa classe inicial, nossa classe program, tá bom? Eu vou tirar esse console writeLine e aí nós vamos fazer o seguinte: namespace classes, nós vamos organizar nosso sisteminha, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar dentro de uma variável, criar uma variável a count. Eu vou chamar minha classe enc count. Bom, só que a minha variável bank account, o meu construtor, ele está pedindo dois valores de entradas, tá? Um nome, que eu vou fazer assim inicialmente, tá? Eu vou colocar um valor decimal aqui, bom? Então essa variável account vai receber a minha classe bank account e vai inicializar ela com um nome que a gente pode referenciar depois e um valor de saldo, tá bom? E aí sim, eu vou chamar o meu console.writeLine, console writeLine, ou seja, eu quero que ele imprima no meu console um novo texto, diferente daquele Hello World, tá bom? Então aí eu vou utilizar aqui uma interpolação, então toda vez que eu coloco esse sinalzinho de cifrão aqui, ele vai me permitir uma interpolação entre uma string e alguma variável que eu estou chamando aqui, tá bom? Então, eu vou dizer assim, ó, aqui, conta essa conta ela tem, estou chamando aqui essa variável number, tá bom? Então eu estou retornando o valor dessa variável number inicialmente, tá? Responsável da conta, count, ponto, owner. Bom, quero que ele me retorne também o responsável da minha conta. Com saldo. Vamos por assim, valor, saldo. Ponto, balance. Beleza, então o nosso console writeLine, o que, que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim o número da conta, tá? O responsável pela conta e o saldo essa conta tem. Então, inicialmente, quando nós executarmos essa classe aqui, eu quero que ele imprima na minha tela esse resultado, certo?
Vamos executar então? Antes, isso aqui está errado, ó. Using aqui. Using class. Using class aqui. Classes. Vamos executar então? .NET Run. Deu erro. O que ele está esperando aqui? Ponto e vírgula. Tá com erro ainda. Bank account. Linha 11 e 12. Linha 11. E linha 11 e 12. É console write line, senão ele não vai. Então, primeiro problema aqui, vamos por partes. Isso, ó. Então, na verdade, não era nem problema na nossa classe, ela estava correta. Era problema no nosso console write line, estava escrito, syntax estava errada, certo? Olha lá. Conta, nossa conta bancária não foi impressa. Por que não foi impressa? Porque não tem nada não tem valor nenhum informado no nosso conta bancária. O nosso responsável tá só esse name aqui, tá? E o saldo foi informado de 2.000, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos corrigir isso aqui, tá bom? Vamos então declarar uma variável aqui, private static int, que vai chamar account number seed. Aí vamos definir um número para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E vamos falar o seguinte. Que o nosso number é igual a essa account number seed. Vamos transformar ele num string. Ok? Vamos executar .NET Run. E a gente tem o número da nossa conta. Aí a gente pode, de repente, fazer isso aqui, ó. Account number seed. Só para ele colocar aumentar. Colocar o dígito 1 aqui. Enquanto ele vai ficar esse número fixo mesmo, tá bom? Então aí a gente vai ter o número da conta, o nome, o saldo, tá bom? Esse private static, essa private static está fazendo o que? Ela está restringindo o nosso novo membro a essa única classe. Então só a classe Bank Account consegue ler essa variável aqui. Ok? Nosso sistema agora vai precisar aceitar depósitos e saques para funcionar corretamente, tá? Então, nós vamos estar criando uma classe agora, que é a classe Transaction,
que vai aceitar transações simples, tá bom? Ela vai precisar ter algumas propriedades para funcionar, alguns membros igual a classe Bank Account, tá bom? E ela vai, mais uma vez, obedecendo aí o princípio da responsabilidade única, ela vai tratar só de assuntos referentes a transações, tá bom? Então, vamos criar essa classe. Transaction.cs. Beleza, namespace, mesmo procedimento. Namespace classes. Aí, public class. Transaction. Class transaction. Certo? Nós vamos ter 3 propriedades aqui. Public, decimal, amount. Public, date, time, que vai ser a nossa data, vai ser a data da transação. A gente vai chamar de date mesmo. Set. Não, só get, na verdade. Public decimal, não. Public string note. Get. Notes. Vamos seguir um padrãozinho, né? E nós vamos ter um outro membro que vai ser o construtor dessa classe. Então, public transaction vai receber decimal amount, date, time, date e string notes. Amount recebe amount, date recebe date e notes recebe notes. Tá? E agora a gente vai acrescentar lá na nossa classe Bank Account, nós vamos acrescentar, a gente vai chamar essa classe que vai estar recebendo e retornando esses valores para nós aqui na nossa classe Bank Account. Então, depois do nosso construtor, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer assim, ó. Private list. Nós vamos chamar a nossa transaction aqui, tá? Nós vamos criar uma lista. Bom, vamos terminar de escrever aqui e já já a gente explica isso aqui. Transactions.
new list transaction. Explicar o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos criando uma lista, tá, que vai ter os atributos da classe transaction e nós estamos nomeando essa lista. Então, essa variável aqui vai ser uma variável de lista, onde nós vamos receber todas as nossas transações e depois nós vamos retorná-las, tá, por meio de um for. E ali no nosso console write-line para a gente estar visualizando todas as transações que foram feitas pelo nosso sistema. Tá? Ele é realmente uma entidade de dados, ele vai receber dados, tá? Dados através de uma lista, dados em memória, e depois ele vai retornar esses dados mesmo. Isso aqui é um modelo, praticamente um modelinho de dados, tá? Qual ele está recebendo, qual ele vai receber e retornar esses dados da transação que nós acabamos de informar aqui, certo? Nós vamos fazer uma modificação aqui no na nossa variável balance, tá? Que vai ser o seguinte, nosso get aqui, opa, nosso get, a gente vai fazer assim, ó. Nosso get vai receber uma variável decimal chamada balance também, vai ser igual a zero, tá? Primeiramente, depois a gente vai fazer um for aqui, for each, e vai pegar todas as nossas transações e vai fazer assim, ó, balance mais igual a item ponto amount. Vai pegar todos os valores montantes da transação, tá? Vai receber o valor montante aqui, tá? Pegar a variável balance que nós estamos declarando aqui, vai fazer um for, vai pegar todas as transações, vai pegar todos os montantes e vai somar dentro dessa variável balance aqui, certo? O que nós vamos fazer agora é a implementação das funcionalidades referente aos métodos make deposit e make withdrawal, ok? Então, fazer o depósito e fazer a retirada. Vamos estar implementando aí as funções referentes a esses dois métodos, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer como bons programadores é uma verificação se amount é maior ou igual a zero, tá bom? Então, como nós não queremos valores negativos, a gente vai fazer uma verificação, ou seja, nós vamos garantir que o método de depósito ele não vai receber valores negativos, certo? Caso ele receba valores negativos, a gente vai disparar uma exceção que vai trazer uma mensagem mostrando. A primeira coisa que ele vai fazer é mostrar para o usuário que está vindo um valor incorreto,
para o método e mostrar para ele uma mensagem informativa, tá? Então nós vamos, para isso a gente vai utilizar o método throw. Throw, new, e agora a minha exception. Argument, alt, né, argumento de saída, off, range, exception. Bom, name off, que eu quero tirar, quero pegar exatamente a variável amount aqui, tá? E aí eu vou trazer a minha mensagem, que vai ser informando o cliente assim, ó, o valor do depósito deve ser positivo. Então, é uma mensagem amigável vai estar dando também uma instrução para o usuário, né? Não só criticando ele, mas vai estar dizendo, olha, o valor que você está enviando, ele é negativo, então o valor do depósito deve ser positivo, ok? Ele vai fazer essa verificação. Caso essa verificação seja atendida, o nosso sistema ele vai cair aqui e vai morrer nessa exceção. Caso não, ele vai executar o seguinte bloco de código. Deposit. Eu vou chamar uma variável aqui, var deposit, que eu vou criar porque eu quero receber nessa variável uma nova transação, tá? Transaction. Nessa transação, o que a gente vai ter? A gente vai ter um montante, amount, aqui ó, esses valores aqui, amount, date e note. Ok? Recebi ele dentro de uma variável e aí eu vou chamar a minha lista, vou fazer um add, ou seja, quero adicionar a essa lista valores dessa variável. Então, o nosso primeiro método é o método de depósito, que vai verificar se o nosso valor ele é positivo. Caso esse if ele retorne um valor falso, o nosso sistema vai morrer aqui e vai devolver essa mensagem para o usuário. Caso o valor esteja correto, seja positivo, ele vai fazer a adição dos valores do montante, a data e a anotação sobre a transação na minha lista all transactions, certo? Então, ou seja, eu vou estar verificando, fazendo a minha verificação se o valor ele é positivo, se esse montante está entrando positivo. Caso não, ele cai na minha exceção, retorna o meu valor para o meu usuário, tá? Ou, caso atenda às expectativas e o valor seja positivo, ele vai adicionar a minha transação à minha lista, certo? E agora a gente vai fazer o método de retirada. Vai funcionar mais ou menos da mesma forma. Eu vou fazer a minha. Então, isso aqui eu posso até copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou verificar o meu montante, se é maior ou igual a zero. Só que aí eu vou adicionar um else if aqui. Eu quero que ele faça uma outra verificação antes de tirar
de permitir um saque, que é o quê? Eu quero verificar se o meu balance menos o meu montante eles sejam maior que zero. Ou seja, eu vou verificar o meu saldo antes de permitir que o saque seja realizado, ok? E aí, eu também vou disparar, eu vou contar com o meu método de exceção e eu vou disparar um outro argumento, out. Desculpa, não é argument out não. Essa outra exceção aqui, ela vai ser invalid operation exception. Show de bola. Essa minha mensagem aqui, eu quero que ela seja eu quero que ela diga assim para o meu usuário que o valor da retirada deve ser positivo e o valor da retirada, ou melhor, a retirada não pode ser executada. Não pode ser executada. Favor verificar saldo. Eu não quero ser eu o responsável por ficar falando que o usuário está sem saldo. Eu quero que ele verifique se é isso mesmo, tá bom? Até mesmo porque uma outra pessoa pode estar vendo essa mensagem e aí eu não quero constranger o meu usuário. Caso essas duas condições não sejam atendidas, então aí eu também vou adicionar que ao invés de depósito, eu vou informar a retirada, tá? Que é withdrawal. Show de bola. Então, caminhando para o final aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos só dar uma organizada aqui. Acabei de ver uma coisinha aqui. Esse account number seed aqui em cima, ele vai trazer problema para a gente. Primeiro eu quero exibir a conta para depois acrescentar um número a mais para a próxima transação que ele vai rodar. Tá? Então, se eu deixar isso aqui antes, não vai dar certo. Aí, eu quero um dos nossos pontos aqui. Então, a gente já ajustou diversos to-dozinhos aqui. Né? Então, a conta com 10 dígitos. O nome do responsável, proprietário da conta. O saldo pode ser recuperado, aceita depósitos, aceita saques. E aí, ó, o saldo inicial deve ser positivo.
Os saques não podem resultar em um saldo negativo. Aqui, até aqui, ok. E aqui, a gente precisa só fazer uma alteração aqui, que é a seguinte, ó. A gente vai chamar esse make deposit. A gente quer que o valor, esse inicial balance aqui, ele seja informado no momento que nós estivermos chamando a classe, eu quero que ele seja informado, tá? E da forma com que estava, só para a gente olhar a forma com que estava, o que, que ia acontecer? Ele ia subscrever esse valor, porque como ele está fazendo, percorrendo a nossa lista e fazendo a somatória para devolver o nosso saldo, essa variável aqui vai subscrever o cálculo que foi feito aqui, tá? Então a gente saca ela daqui, sai fora, cai fora daqui, sair fora é redundante, né? Aí nós vamos pegar a informação direto no nosso make deposit, pegar a informação direto da nossa entrada, tá? Nós vamos informar nosso horário de transação, que vai ser agora. Então, cada nova transação ele vai pegar a data e hora que está sendo feito a transação, está sendo realizada a transação. E a gente vai colocar uma nota, uma descrição. Então, isso aqui é um depósito inicial. Depósito inicial. Então, toda vez que o construtor chamar a classe, ele vai ser executado esse método aqui, que vai deixar o nosso saldo positivo. Ok? E aí, o que nós vamos fazer? Lá na nossa classe Program, antes da gente pegar uma informação da nossa conta, a gente vai chamar nosso account make deposit, ou melhor, vamos chamar a nossa classe de saque, nosso método de saque. Primeiro, nós estamos com o saldo positivo, a gente pode fazer um saque, sem problema nenhum. Vamos informar a nossa data, nosso date time. Vamos colocar uma descrição. Seria pagamento de despesa em geral. Ok. Aí eu vou chamar um comando console writeLine e eu quero, antes da próxima transação, verificar o saldo. Verificar o nosso saldo. E a gente pode fazer um depósito. Data e hora da transação e receita referente serviço prestado. E aí eu quero
verificar o meu saldo novamente. Certo? Então aqui eu creio que já dá para a gente ter uma noçãozinha de como que está funcionando o nosso sistema. Dá o comando .NET Run e ver o sistema funcionar. Opa! Ponto e vírgula após bloco. Account 18. Linha 18. Linha 18. Acho que ele está reclamando desse ponto e vírgula aqui que não tem. Ele não tem. E ele está faltando aqui retornar o valor. Return balance. Eu creio que seja isso aqui que ele esteja reclamando. Vamos ver. Ele falou agora. Agora o erro é outro. Linha 5840. Exatamente, tá faltando ponto e vírgula aqui. Definição WriteLine. Sim, porque isso aqui é um console. Daytime não tem construtor, creio eu. E aí, acabou colocando construtor nesse Daytime Now aqui. Vamos ver se é isso. Linha 40 e depois 51. E a linha 51. Faltou o off range exception. Show de bola. Então vamos dar um clear para a gente ver o sistema funcionando certinho. Olá, então inicialmente ele veio com um balanço de 2.500. Vamos fazer assim, ó. Console WriteLine. Vamos fazer assim, ó. Eu creio que vai ficar mais melhor de bom. Mais melhor de bom é difícil, né, pessoal? Vamos fazer assim, ó. Fazer uma interpolação aqui nessa string e a gente vai chamar isso aqui, ó, de retirada.
A gente pode copiar esse texto aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. Depósito. E de retirada, vamos colocar que é um saque. Depósito. Beleza? Então vamos executar só para a gente dar uma olhadinha como que ficou. Beleza, então ó, teve um saque de 2.500 e aí teve um depósito de 2, e aí teve um depósito de 100 que acrescentou, veio para uma receita de 2.600 para essa conta aqui. E aí no final ele acabou mostrando o saldo. Ó, teve um depósito, certo? Então aí tem alguma coisa errada aqui, porque aqui ele iniciou com um saldo de 2.000 e aqui ele deveria ter sacado, só que ele acabou acrescentando o valor de 500. Vamos ver o que aconteceu aqui? Aonde está o nosso problema aqui, ó? No nosso saque, onde que está o nosso problema aqui, ó? Bem aqui. Isso aqui precisa ser negativo, porque ele está diminuindo e não adicionando. Tá? Então, se a gente der agora um comando .NET Run, agora sim, ó. Vamos dar uma olhada no saldo inicial primeiro? Fizemos esse movimento aqui, ó, só para ver o saldo inicial. .NET Run, certo? Olha lá. Saldo inicial, então, 2.000, certo? Aí ele teve um saque. Ou melhor, vamos melhorar isso aqui, assim, ó. O saque é no valor de 500. E o depósito no valor de 100. Mais fácil, vamos dar um comando clear, .NET Run, e aí nós vamos ter, tá? Saldo inicial de 2.000, aí um saque de 500, aí o saldo foi para 1.500, descrição do pagamento, depósito de 100, saldo subiu para 1.600 e nós temos aqui o nosso saldo final de 1.600. Então, o nosso controle de conta corrente, depósitos e saques, está funcionando muito bem. Ficou muito legal, tá? Aí agora nós vamos ter um outro desafio aqui que vai ser o seguinte. Recolher um pouquinho isso aqui.
Nosso desafio agora é criar um registro de log de transações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai registrar todo o log dessa transação aqui, tá? E depois imprimir na tela o histórico, certo? Vamos lá? Então, finalizando o nosso pequeno aplicativo de console, nós vamos entrar lá na nossa classe Bank Account e a gente vai colocar lá. Nós vamos criar mais um método que vai retornar para nós uma string. Ok? Esse método vai retornar para nós uma string que vai resultar na impressão de todo o histórico de movimentações bancárias que o nosso aplicativo fez. Então, nós vamos estar declarando esse método com o retorno, a saída dele vai ser uma string, tá? Vamos lá, public string. Aí nós vamos dar o seguinte nome para ele: get account history. Beleza? Tá? Eu quero então uma variável que vai se chamar report, que vai receber um system string builder, que essa classe vai nos ajudar na nossa saída de console. Eu vou criar uma outra variável chamada balance, vou setar ela como 0. Aí eu quero fazer um for each, porque nesse for each nós vamos ler a nossa lista de transações e vamos retornar as informações que estão contidas dentro da nossa lista de transações. Mas no nossa variável report, nós vamos chamar um método que se chama append line. E aí nós vamos criar aqui um pequeno cabeçalho, assim, ó, com a nossa data. Eu vou usar essa marcação tipo T aqui para dar um espacinho. Data. Saldo. Data, saldo. Não, saldo aqui. E aqui nós vamos colocar valor. Vai ser o valor que está transacionando no momento, que foi transacionado no momento. Saldo, e aí eu vou colocar a nossa descrição. Esse vai ser o meu cabeçalho, e aí aqui no meu no corpo eu vou chamar o report. Primeiro eu vou chamar o balance, aí eu vou somar o saldo dele. Amount. Vou somar esse saldo. E aí no report eu vou chamar o append line de novo. E aí eu vou fazer uma interpolação aqui que eu quero que me retorne o item.date. E aí nós vamos chamar um toShort string, não é toShort, date string. Date string.
a marcaçãozinha de espaço. Aí eu vou chamar outra variável, o item, né? Que vai ser o meu amount. Outro item que vai ser o meu item ponto balance. Não, só que ele não vai vir através do item, ele vai vir através da variável balance, porque ele não tem. Meu all transactions não tem um balance aqui, nós estamos criando ele agora. Tá? Por isso que nós vamos chamar ele aqui dessa forma. Vai ser o saldo, tá? E aí eu vou chamar outro item, que vai ser item ponto notes, e vírgula. E aí nós vamos retornar return, ou seja, nós vamos dar saída nesse report. Nós vamos chamar ele. Vamos retornar a string dele. Então, para a gente entender aqui, eu chamei esse construtor de string builder, string builder. Chamei esse construtor de string, declarei de novo a variável balance, criei um cabeçalho aqui, porque agora nesse construtor de string, o que eu consegui fazer? Eu consegui, a primeira linha que ele vai imprimir, ou que ele vai armazenar para posteriormente imprimir, ele vai montar um cabeçalhozinho para mim, isso aqui vai ser a primeira linha. Depois ele vai fazer a soma dos montantes das transações e me dá o saldo. E aí cada iteração que ele fizer, ele vai montar mais uma linha com os dados daquela transação específica, me retornando o saldo, a notinha, né, a descrição que foi feita, a data e o valor da transação. E aí ele vai dar saída nessa string por inteira, tudo de uma vez. Aí aqui em Program eu vou fazer o seguinte. Console WriteLine. Tem um cabeçalhozinho simples aqui. Assim, ó. Histórico de transações. Console WriteLine. Account.get account history. Beleza? E aí o que nós vamos fazer? Testar o nosso aplicativo de console. Comando .NET run. Ele deu erro. Linha 66 está esperando um ponto e vírgula. Linha 66 ponto e vírgula aqui no meu cabeçalho. Clear. .NET run. String builder não pode ser usado? Tá, não pode mesmo. Sem o new, ele não usa mesmo.
Hum, decimal. Vamos declarar ele como decimal, porque como var aqui ele não. C Sharp, gente, é uma linguagem fortemente tipada, tá? Então é justamente para evitar problemas lá na frente, ele já me avisou esse problema antecipadamente, tá? Então, ou seja, o var é uma variável que ele recebe o zero, mas como eu estou somando decimal dentro dela, para garantir que o sistema não quebre lá na frente, diferente do JavaScript, por exemplo, tá? Então, para evitar que o sistema quebre lá na frente, ele já me avisou para mudar esse decimal, para mudar essa variável para decimal aqui, tá bom? Executar. Pronto, show de bola. Deixa eu dar um clear aqui para a gente olhar para a carinha do sistema. Vamos aumentar um pouquinho aqui. .NET Run. Então, olha só. Saldo de 2.000 na conta. Aí ele fez um saque de 500, foi para 1.500, registrou o motivo do saque. Fez o depósito de 100, o saldo subiu para de 1.500 para 1.600, registrou o saque. E depois ele me devolveu um console write line aqui, dizendo para mim qual que é o meu saldo atual de 1.600. E aí, olha o nosso históricozinho de transações aqui, ó. A minha data, meu valor, meu saldo e a minha descrição. Olha lá. Data 11/4, saldo, valor 2.000, saldo 2.000, depósito inicial. Essa é a nossa primeira transação, que é a transação de depósito inicial para nossa conta não começar zerada. Depois ele foi lá para 500, tá? Ele fez um saque de 500, pagamento de despesa em geral, e o meu saldo desceu para 1.500. Depois ele fez um depósito de 100, meu saldo subiu para 1.600. E aqui está o registro do meu depósito, certo? Então ele gerou o meu históricozinho, tá bom? E aí eu espero que vocês tenham gostado da nossa do nosso contexto aqui, falando um pouquinho de classes, a organização do aplicativo, desse aplicativo de console, tá? Os conceitos de classe, tipos de variáveis, a interação que nós fizemos, a forma com que foi criado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Nós vamos posteriormente estar fazendo mais conteúdos falando a respeito de orientação ao objeto também, tá? A gente tem conteúdo também de Blazor no site blazor.net, que é uma ferramenta da Microsoft para construção de aplicativos web, tá bom? Nós estamos planejando fazer outros vídeos também a respeito de aplicativos MAUI, que são aplicativos para desktop e mobile, tá bom, pessoal? Então eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com um amigo aí que gosta de tecnologia, fica à vontade para comentar. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.